Então é isso, bora lá, vamos falar sobre integrações, sobre como que a revolução aí industrial 4.0 tá trazendo essa tendência muito importante, o que que a gente ganha com isso, como que funciona, como que a gente vai poder integrar várias informações dentro da empresa de forma segura, de forma rápida. É sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Fernando, como o Léo já me apresentou. Bora lá. Bom, eu vou começar já falando um pouco sobre as principais dificuldades, os principais problemas que acontecem dentro de uma empresa. Eu vou falando aqui, eu acredito que quem está trabalhando aí na construção civil, quem está no mercado, nas empresas, seja gestores, colaboradores, donos, né, vai estar entendendo o que eu estou falando e vai estar falando, pô, isso aqui acontece também. Bom, o primeiro item que eu coloquei aqui foi a indisponibilidade de acesso à informação. Quando eu falo isso, é quando a gente está ali na operação, dentro da empresa, dentro da construtora, incorporadora, qualquer tipo de empresa, e alguns envolvidos que estão fora daquele back-office não estão tendo acesso à informação em tempo real, não sabe o que está acontecendo. Né? Seja um corretor que precisa de saber a disponibilidade de uma unidade, né? Seja um banco que precisa processar pagamentos, ou um cliente que precisa do boleto ali em tempo mais rápido. E tudo isso a gente vai chegando num momento que a gente acaba tendo uma indisponibilidade de acesso à informação. Ela está muito restrita ali, e só quem está ali no back-office sabe o que está acontecendo. Falta de rastreabilidade. Quando começa a ter esses acessos à informação, seja por um relatório, seja por algum mecanismo mais antigo, perde-se muita rastreabilidade. Não sabe quem que mandou essa informação, como que ela chegou. Custo elevado da operação. À medida que a empresa vai crescendo, as operações vão ficando maiores, as entregas têm que ser maiores, começa a ficar muito caro manter. Então, operações simples, às vezes, ficam demandadas 2, 3 dias por uma pessoa só, 2 pessoas, e isso aumenta e mais pessoas são envolvidas. Então, para manter uma operação andando, fica muitas pessoas, muito recurso envolvido, e isso vai ficando muito caro a operação. Falta de segurança de dados. A gente vem aí já uns de 5 anos para cá, principalmente, um questionamento muito grande no risco que as informações importantes que uma empresa tem estão disseminadas ou acessadas por pessoas que não devem ter esse tipo de acesso. Então, isso também passou a ser um risco, passou a ser um ponto de atenção, a olhar de investimento. Processos lentos, né? Então, a empresa vai crescendo, vai tendo mais operação, alguns processos vão ficando muito lentos, porque tem dependências de pessoas, muita burocracia. Então, uma assinatura tem que ir por cartório, e tem que voltar para a empresa, e tem que ir para não sei quem. Então, fica um processo burocrático demais, sem tecnologia, sem agilidade, deixa lenta a operação. E por último, aí, que acho que culmina bastante, com tudo que a gente já falou, com tudo que eu falei, é a baixa produtividade. Então, à medida que eu tenho pouco acesso à informação, os processos vão ficando lentos, e a operação vai ficando cara, toda a produtividade geral da empresa começa a diminuir. E diminuindo a produtividade, eu começo a ter riscos reais, né, de evasão de cliente, perca de receita, e tudo isso começa a gerar um problema, né? Eu trouxe aqui 2 frases que eu diria que vai clarificar o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Então, a indústria 4.0 tem 2 frases que dizem o seguinte: empresas estão se posicionando no mercado como plataformas abertas, ou seja, se mostram mais receptivas ao público de desenvolvedores. A gente vem um momento, né, no mundo inteiro, principalmente até eu posso dizer aqui de Goiânia, Goiás, onde várias startups começam a nascer. Startups buscam modelos muito ágeis de entrega de solução. E quando eu tenho uma empresa que é gerida, né, que é conduzida por um RP grande, esse RP ele tem que se transformar numa plataforma de maneira com que tudo o que é de inovação e que é ágil possa se plugar nele. Então, é realmente o RP, ele sair do seu redoma, abrir e virar uma plataforma de integração, onde tudo que tem de mais tecnológico, tudo que tem de mais ágil e que está revolucionando o mercado, consiga
plugar nesse ERP, né, que é o garantidor da operação interna, que é o garantidor de tudo que vai acontecendo ali de base, de fundamento dentro da empresa. Então é isso que a Globaltech vem fazendo nos últimos 3 anos, é se transformando e virando uma plataforma mesmo de solução, onde não só a gente oferece solução especialista, mas também outras soluções especialistas vão se conectar com a gente. A API depende de desenvolvedores para crescer e se aprimorar. Por isso é importante que as empresas que operam com essa tecnologia demonstrem ser mais receptivas. Quando eu falo isso, eu estou falando justamente do que aconteceu ontem aqui no WorkConnect, que foram empresas parceiras que nasceram até aqui dentro da Globaltech, incubadas aqui dentro e fazem parte do grupo, e outras que nasceram de outros ecossistemas de inovação, e fomentou com que a gente aprimorasse essa camada de integração. Então, essa plataforma que a gente vem criando, vem se reinventando, ela também é fomentada por essas empresas, né, que na frase está como desenvolvedores, mas são empresas, startups, que buscam a gente, falam assim, pô, me oferece mais coisa, eu quero mais acesso, eu quero mais abertura dentro do ERP, para eu começar a desenvolver meu produto melhor, para eu começar a oferecer mais solução. Então, são 2 contextos, eu acredito que a gente está bem posicionado nisso. Ontem foi um grande exemplo disso. Que o primeiro é que a gente já vem fazendo há 3 anos, que é abrir o ERP para virar uma plataforma, deixar de ser um sisteminha ali dentro da empresa, e sim uma plataforma de solução. E a segunda frase, que explica bem assim, que várias empresas, várias startups que prestam soluções importantes, conecta na gente e aprimora o que a gente está fazendo. Isso é fundamental. Então, é um trabalho que é feito a 4 mãos, é a Globaltech virando plataforma, é as empresas que oferecem soluções mais rápidas, usando essa plataforma e deixando ela mais viável, mais rentável, e cada dia mais aprimorada. Trouxe aqui uma coisa que eu acho bastante importante, que esse slide, ele traz os 9 pilares da Revolução Industrial 4.0, da Indústria 4.0. E como vocês podem ver, a integração de sistemas é um desses pilares. Então, a gente vê até outros aqui que vai ser discutido, já foi falado, né, Big Data, nuvem, né, ontem o pessoal falou de cloud, robotização, tudo, e um deles é a integração, que é o que eu estou falando agora. Então, isso mostra o quanto a Globaltech e o quanto esse evento está ligado a uma coisa que no mercado é muito importante, que é a Indústria 4.0. Então, é super importante a gente estar ligado nisso. Vou falar um pouquinho agora, entrando mais no assunto, entrando mais na camada de integração, né? Quando eu falo camada de integração, o que eu quero dizer? Né? Então, primeiro aqui eu falei um pouco das dores, das dificuldades que vem acontecendo nesse passar desses últimos anos, né? E o que essa camada de integração vai nos permitir. Eu passo até agora uma conectividade. A gente colocou aqui de conectividade UAL. Qual que é a vantagem de uma camada de integração, né? A camada de integração vai permitir que várias empresas ou soluções se conectem ao ERP. Então, isso eu passo a ter facilidade de acesso às informações. Eu passo a ter dados em tempo real e passo a ter o que na minha opinião, é o mais importante, alta disponibilidade. Aonde eu estou, independente da plataforma que eu estou usando, eu tenho disponibilidade de informação em tempo real e informação segura, íntegra e que acontece dentro da base da empresa. Isso é super importante, porque quando ela acontece lá dentro do back-office e é disponível para mim, é uma informação íntegra, não é um achismo, não é um e-mail que rolou, uma mensagem de WhatsApp. É informação real que chega com alta disponibilidade. Sistemas especialistas de ponta a ponta. A gente tem um ERP que conduz uma base especialista da construção civil dentro da incorporadora, da construtora, que vai garantir aquele back-office funcionando de forma redonda, de forma consistente. E eu vou unir essa força a todos os especialistas de ponta que pode ter no mercado. Seja lá vendendo lote no stand, seja fazendo medição, apontamento de um item lá na obra. Então, tudo que é especialista agora se une com uma grande fonte especialista. Então, eu tenho acesso a dados confiáveis e o mais importante nesse aspecto, que é melhorar a experiência do cliente. Porque eu levo especialidade para todas as pontas, não só mais no back-office.
Então, isso é super importante. E evolução constante, como eu disse na frase anterior, quanto mais gente estiver plugando, estiver buscando aprimorar, mais fontes de acesso, mais eu consigo evoluir. Então, eu tenho uma fábrica dedicada em construção de novas APIs. Né? APIs a gente pode, até para ficar menos técnico e mais na linguajar de todo mundo, as APIs é a camada de integração. E a camada de integração é o acesso que outros sistemas têm dentro do ERP. E uma revisão periódica, eu coloquei dentro da evolução constante essa revisão periódica. Por quê? Como inova muito rápido, e é muito constante, e é muito em tempo real, né, toda semana, todo dia, a gente está revisando e está melhorando essas APIs. Porque é uma tendência muito forte, há uma cobrança de velocidade e de entrega de muita qualidade, e a gente começa a movimentar investimento nos times para trazer toda essa segurança. Bom, eu trouxe aqui agora um ecossistema da API. Vamos tentar abstrair junto comigo aí o que eu estou tentando passar. Bom, a gente tem ali no centro o ERP UAU, que é o ERP, né, que vai contornar o back-office ali e vai fazer ele acontecer. E eu tenho os usuários desse ERP. Está ali de pretinho ali, 3 pessoinhas com computador. Essas pessoas que operam o back-office ali, que operam o ERP UAU, elas vão imputar informações que vêm dos clientes e devolver informações para os clientes. E isso em pequenos grupos. Por quê? Eu dependo de recurso humano, eu dependo de operação, de processo para fazer isso acontecer. Eu também vou conectar ali essas pessoas com os corretores, por exemplo. Né, com o corretor, com todo mundo que fornece algum tipo de serviço que está dentro da operação da construção civil. E essas pessoas, às vezes, vão para clientes, tudo em microoperações, porque eu tenho uma dependência, eu tenho um engessamento de recurso ali. Também comunicação com bancos, com fornecedores de linha de crédito, assinaturas e tudo mais, cartório, né? Então, essa operação também vai passar ali por essa camada, depois vai chegar nesses acessos a bancos e tudo mais. Então, aqui eu não tenho uma camada de API. O que eu tenho? Dificuldade de escalar, porque eu tenho uma dependência muito de recurso. Eu tenho muitas fronteiras até chegar ao fim, né? Então, vou chegar no banco, eu saio do operador, vou para um assistente bancário, para um caixa, que vai mandar para um assistente de cobrança, que chega no banco, e depois isso volta na mesma linha. Né? Então, vocês podem ver que eu tenho uma perca de produtividade, eu tenho uma operação onerosa, né? E tudo isso acontece hoje, é muito comum. Agora, de um outro lado, eu coloquei a mesma operação, só que tem uma tarja de laranja ali, que é a API UAU, a camada de integração. Quando eu tenho uma camada de integração, eu corto alguns acessos. Eu continuo tendo alguns operadores, só que agora eles vão passar a ter trabalhos mais focados, vou dizer assim. Porque algumas barreiras a gente tira com a API. Por quê? O cliente pode acessar o ERP diretamente a partir de uma API, por um portal, por exemplo. Uma startup que entra ali no meio, ele vai oferecer a solução final para o cliente. Então, imagina que eu tenho ali que reservar uma unidade, que eu estou no stand, daí eu vou preencher o formulário, e isso vai para dentro da empresa, no outro dia, chega lá, eu vou preencher no sistema, preciso de uma assinatura, eu vou para o cartório, depois essa assinatura volta do cartório, aí que vai preencher meu contrato. Então, a API permite que um integrador, por exemplo, entre nesse caminho e faça isso tudo virtualmente, rápido, em tempo real. Eu corto um monte de barreira, um monte de processo e tem muito mais agilidade. Ontem o pessoal mostrou, né, operações de contrato de venda que demoravam 7 dias, 40 dias, passou a demorar 3 dias. Isso acontece porque eu tenho essa camada de integração, que acessa dados consistentes, em tempo real e com segurança. Né? Outro exemplo grande que a gente tem, eu posso pegar o e-social. Então, a gente tinha um processo todo oneroso de enviar CAGED, CFIP, arquivos para mostrar, né, as obrigações de folha, etc. Até um pouco mais antes tinha livros fiscais e tudo mais, e tudo isso era muito manual, muito burocrático, ia para um escritório, ia para um cartório, ia para outro lugar. E as autarquias, o governo, começou a oferecer recursos de camada de integração, onde a gente sai de dentro do ERP, conecta e volta. Então, isso pula um monte de processo que antes era desnecessário, burocrático, e dá mais velocidade. A mesma coisa acontece com bancos.
A gente sai de uma emissão de boleto totalmente arcaica, dificultosa, passando hoje para o registro online. Né? Isso aumenta até a provisão de receita da empresa, porque ela passa a provisionar a receita mais rápido. É um exemplo. Né? E vários outros exemplos. E o melhor desse cenário é o seguinte: eu tenho milhares de possibilidades. Milhares. Tudo que o ERP controla passa a virar plataforma e eu passo a acessar todas esses fronts, né, em tempo real e oferecer solução ao meu cliente. Então está muito assim, pô, eu tenho uma empresa, eu quero integrar, eu quero oferecer solução, vamos ver o que a camada de integração me dá e deixa eu fornecer experiência para o usuário da melhor forma. Então, eu espero que vocês tenham conseguido abstrair esse ecossistema, é muito importante entender isso, porque esse é o grande diferencial da camada de integração. Aqui está o nosso site, né? Depois o pessoal coloca no chat lá, para quem quiser ver, que é o site para quem quer integrar com a gente, quer fazer uma integração. Ele vai acessar esse site, ele vai se cadastrar como desenvolvedor e vai ter os acessos necessários lá para poder conduzir isso. Segurança da informação. Eu falei um pouco aqui, né, de conceitos de mercado, de conceitos de tecnologia e de inovação. A gente adentrou um pouco para a camada de integração e o funcionamento no ERP, como que isso ocorre, né, dentro desse ecossistema. E uma das pautas super importantes, que sempre é questionada, assim, beleza, eu tenho uma plataforma, eu tenho gente acessando externamente o meu sistema, o meu back-office, mas qual que é o risco disso? Qual que é a segurança disso? Né? Então, a gente não traz só a segurança que essa camada dá, mas também a segurança que essa camada permite, que antes não tinha em relação a todo o negócio. Então, aqui eu coloquei 4 itens fundamentais, que é importante que todo mundo, né, assim, desde quem está trabalhando lá, o colaborador, o consultor, o implantador, o analista, o dono, saiba que essas coisas estão aí posicionadas dessa forma para proteger a informação dentro de uma camada de integração. Então, eu tenho a tokenização. O que é a tokenização? Em simples palavras, né? É uma chave de acesso única que me permite, a partir da autorização do cliente, acessar os seus dados ou não. Então, cada integrador vai ter uma chave única e ela vai ser usada ali mediante a autorização do cliente para fazer esses acessos. Toda a camada de integração dual é tokenizada. Segundo item, né, criptografia dos dados. Todos os dados que são trafegados, eles são trafegados, criptografados, dentro de estão preparados, né, para certificação SSL, que são certificações de segurança, né, protocolos de segurança. Então, a gente passa a ter uma segurança hoje a nível, eu diria assim, orientada a nível mundial. Então, o que se orienta hoje de segurança de criptografia, a gente usa e a gente oferece. Acesso identificado. Mesmo depois de criptografado, mesmo depois da chave, na hora que o integrador acessa seu sistema, ele tem um usuário único, que é fornecido pelo próprio cliente. Então, tem lá integração de venda de lote. Esse é o seu usuário único e lá dentro todas as operações vão estar dentro do seu nome. Ou seja, eu começo a segurança na hora que eu tenho um integrador que quer integrar, eu já tenho um token. E depois que eu estou dentro do sistema, eu também tenho segurança, porque vai estar tudo rastreado, tudo nominado, né? Então, eu tenho um acesso identificado que me dá muita consistência nesse sentido. E, por último, é a rastreabilidade, que agora, diferente de outros tipos de comunicação que a gente teve antes das APIs, na camada de integração, tudo o que acontece é rastreado, é gerado log e fica disponível dentro do parque tecnológico do cliente. O cliente vai ter acesso ali a saber quem fez requisição, quem integrou, da onde que veio, né, a requisição, da onde que veio a integração. Tudo isso aí vai ter um log de rastreamento. Eu consigo auditar, consigo entender o que está acontecendo com a minha empresa dentro e fora dela, que é uma coisa super importante. Está aqui, ó, eu trouxe até um exemplo. Esse aqui é o painel do desenvolvedor. Vocês podem ver lá que tem o token de integração, que é uma chave única, que essa aqui é uma simulação, né, fornecida para o integrador, e com essa chave, é como se ele tem essa chave, daí o cliente vai permitir que ele use essa chave ou não.
Então, no caso do exemplo nosso aqui, vocês podem ver que está lá, minhas permissões, está GlobalTech, produção e GlobalTech teste. Então, a GlobalTech, lá no cadastro de cliente, autorizou que este desenvolvedor, está lá, é o exemplo, está no meu nome, né, Fernando Dev, está o meu token lá autorizado. Então, isso aqui é só para a gente ver na prática que existe sim esse token, existe toda uma configuração, e tudo isso vai me dar segurança das minhas informações que está dentro da minha empresa. Bom, eu trouxe aqui agora, em 4 fases básicas, o que acontece quando um integrador quer ou precisa de fazer essa integração com o RP UAU. Basicamente, 4 fases, né, vai desvendar tudo isso. Eu tenho a primeira fase, que é o credenciamento. Então, eu quero integrar com a GlobalTech, com a RP UAU, eu vou lá no site que eu mostrei agora, vai estar no chat lá. Vou lá no site e faço meu cadastro como desenvolvedor. Fiz, recebi minha chave token. Eu quero que o cliente X me permita integrar. Então, vai falar com ele, vai fazer uma reunião. Este cliente vai no painel do cliente dele, dentro do site da GlobalTech, e vai fazer a autorização deste token. A partir desse momento, ele está autorizado e ele vai passar a ser rastreado. Daí vem a fase de elaboração junto ao cliente, até junto da GlobalTech também. A gente faz um trabalho conjunto, faz reuniões de kickoff, que vai demonstrar o que é necessário, né, para ele usar as APIs e tudo mais. Daí ele vai elaborar essa solução vai entrar em homologação ali na fase 3, então o cliente vai usar durante um tempo essa solução integrada, homologar, validar, está tudo certinho, a gente vira ela para produção. Então, basicamente, em 4 etapas, eu tenho todo o processo que me garante acesso aos dados, segurança, integridade dos dados e solução ao cliente. Então, está tudo isso nesse contexto aí, e basicamente essas 4 fases. Muito importante, né, quem quer conhecer, entrar no site lá, peço o pessoal que coloque lá no chat, deve ter colocado, para ver como que funciona e tudo, tem vídeos lá, dentro do próprio site da GlobalTech, lá no YouTube da GlobalTech tem um webinar que eu explico detalhadamente como que funciona, é quase 1 hora de explicação para quem quer realmente entrar. E claro, pode procurar os consultores, procurar o comercial aqui, que eles vão orientar para quem quiser fazer essas integrações. Aqui eu trouxe alguns números, né, importantes. Hoje, aí é uma coisa que eu fico muito contente de ver, né? Há 2, 3 anos atrás, a gente não tinha camada de integração. Essa camada foi desenvolvida pelo produto, né? E hoje, a gente tem 70 empresas diferentes que consomem nossas APIs. Então, é muita empresa integrada já. Então, eu poderia dizer que eu tenho 70 soluções especializadas que estão conectando com a gente. E esse número só cresce, né? Então, a cada mês entra aí de 5 a 10 novos integradores homologando e 5 virando em produção. É muita coisa, é muita solução. Isso é muito bom para o cliente, porque o cliente passa a ter opção, ele passa a poder validar junto ao mercado o que é melhor para ele e o tempo todo ele está garantindo que a operação dele esteja integrada. Isso é o mais importante. Senão eu começo a ter vários sistemas, cada um controlando uma coisa, e isso não me dá uma gerência, não me dá uma gestão. Quando eu tenho tudo integrado, eu tenho tudo trabalhando com o mesmo dado, deixando tudo mais consistente. Então, são mais de 70 empresas conectadas. Mais de 300 clientes usam a integração hoje com RP UAU. Né, isso, há 2 anos, era 0. Hoje, a gente tem 300. Então, se a gente for distribuir no mês, aí, dá mais de 10 por mês. Bem mais, 20 clientes por mês. Começando a consumir essas integrações. E um número que a gente acha bem interessante, né? Por mês, são feitas 11 milhões de transações nas APIs. Quer dizer o quê? Cada vez que alguém consulta uma unidade via integrador, é uma requisição. Cada vez que alguém, estou usando um app aqui de BIM. Então, cada vez que ele usa lá, faz uma requisição. Cada vez que eu começo um contrato pelo app, uma requisição. Né, cada vez que eu faço uma cobrança, uma prorrogação de contrato pelo app, seja no stand, seja no departamento de cobrança avulso, o que for é uma requisição. Então, por mês, hoje a gente tem 11 milhões de requisições, essa é a média mensal que acontece. E um dado super importante, eu queria que vocês olhassem esse dado com muito carinho, principalmente quem quer trazer solução,
quem quer buscar a solução também, que 75% do RP UAU está aberto à possibilidade de integração. Quando eu falo 75%, eu tenho que dizer o seguinte, a gente tem vários módulos, né? Tem módulo de folha, de obras, de vendas, né? E esses módulos contemplam processos. Então, eu posso falar assim, ó, 75% dos processos do UAU estão abertos para integração. Eu quero buscar meus funcionários via app. Tem como? Eu tenho API de folha, processo de folha. Eu quero fazer prorrogação de data de vencimento de parcela. Tem também. Então, vocês vão entrar lá no site, tem lá código. Quando clicar em código, ele vai trazer por processo o que tem aberto. Hoje é cerca de 75% do RP está aberto. Então, é uma plataforma que está quase já 100% toda aberta para várias fontes entrarem. Então, essa é uma informação muito relevante. Isso está crescendo. Se tem alguma coisa nova que não está lá ainda, requisita a gente, que a gente vai olhar com carinho, vai colocar no roadmap. O roadmap vai ser apresentado aí, vai ser discorrido, vocês vão ver que tem coisas de API. Então, é uma coisa que só cresce, que só é fomentada aqui dentro. Bom, é isso, né? Eu encerro aqui nesse último, com esse dado que eu considero muito importante. Eu só tenho a agradecer a todos que conectaram, todos que estão vendo. Eu tenho um e-mail do pessoal aí, depois qualquer dúvida pode entrar em contato, pode mandar. Quem tem alguma rede social, no LinkedIn, eu tenho meu e-mail também, quer conversar mais sobre isso, quer fomentar alguma coisa, pode me procurar. O meu e-mail é fernando.aparecido@globaltech.com.br, peço para colocar lá no chat. E é isso, agradeço imensamente, espero que eu tenha conseguido passar de forma clara o assunto. Eu sei que é uma origem muito técnica, mas que aos poucos a gente vai quebrando esse techniquez, deixando isso mais solução, mais nível de cliente, de usuário, de operação. E é isso. Só tenho a agradecer, uma boa tarde, vai vir mais apresentações. Fernando, vamos aproveitar que a gente tem alguns minutos. Muito bacana todo o esclarecimento que você fez aí sobre integrações. Queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui do Thiago Pimentel. Ele perguntou se existe algum custo para o desenvolvedor para usar as nossas APIs. Não tem nenhum custo. Não tem nenhum custo. A API ela é ofertada ao cliente, o cliente vai ter ela lá. Então, o desenvolvedor quer começar a consumir ele só precisa de conversar ou com o cliente ou com a gente, caso queira usar a nossa estrutura, né? Então, o cliente deu a permissão, ele pode começar a desenvolver ali em ambiente de teste sem nenhum custo, né? Só com o custo dele mesmo, da mão de obra dele, de estar aprendendo e estar fazendo. Exatamente, bacana. Nessa jornada nossa, o que a gente percebe é que os clientes, né, acabam encontrando alguma solução no mercado e ele se interessa para utilizar e ele, de alguma forma, gostaria de saber se essa plataforma já está integrada ao UAU ou não. Como que o cliente faz para poder saber se aquela empresa, se aquele software já está homologado na nossa plataforma? Então, hoje a gente tem um cadastro que é feito, né, e é controlado ali pelo pessoal do comercial, pelo pessoal de alianças, né, de parceria. Ele pode mandar um e-mail com o nome do integrador, que a gente vai responder e vai dar os dados para ele. Fala, ele já é integrado, a gente pode até falar em quais clientes ele já está, que ele vai ter mais confiança, até indicar para ele fazer uma POC. Caso ele não esteja, mas queira integrar, ele pode mandar um e-mail para mim, ele vai fazer uma reunião comigo, com o Léo lá, questão de parceria e questão técnica também, a gente vai validar o quão é aderente isso. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Precisa de autenticação, né, por parte do cliente, José Júnior. Sim, até a nível de segurança, toda a integração só acontece quando o cliente autoriza. Você, mas o cliente, eu não tenho contato com o cliente, mesmo assim quero tentar alguma coisa. Pode usar a nossa estrutura, né, a gente pode autorizar ele, mas ele vai ter que entrar em contato para validar as informações e tudo mais, mas tem como sim. Bacana. Obrigado, Fernando. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço. É isso aí.